Vamos para o painel 9. Protocolos pela equidade racial e de gênero. Como instruir as empresas. Quero convidar o Gilberto Costa, nosso diretor executivo do Pacto, Marina Peixoto, fundadora do Mover, e Verônica Vassalo, gerente de diversidade e inclusão do Pacto Global da ONU. Ô, Theo. Theo, ainda tem uma vaga aqui, Theo. A gente puxa uma cadeirinha aqui, ó. Olha a responsabilidade agora. Esse painel é uma homenagem a Cida Bento, né? Como a gente viu. Gilberto, não sei não, viu? A gente falar de protocolo, de regra, de objetivo. Verônica está chegando. Verônica, você é a novata da história, né? Já começando quente. Vamos lá. Marina, bem-vinda. A pergunta central para todos, né? De que forma... Aliás, a audiodescrição, gente. Não podemos esquecer. Eu já fiz a minha. Gilberto, por favor. Legal. Obrigado, Gibbs. Obrigado, Marina, Verônica. Enfim, meu nome é Gilberto Costa, eu sou um homem negro de 55 anos. Estou vestindo um terno cinza com um sapato preto, uma rap socks, né, americana. E estou usando óculos. Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada, Gibbs, pelo convite. Um prazer estar aqui. Participei ano passado da primeira conferência, estou aqui participando da segunda conferência. Sou Marina, fundadora e ex-diretora executiva do Mover. Sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, longos, estão presos. Estou usando um macacão preto com um blazer bege, brincos de pedra e uma sandália preta. Mais uma vez é uma honra estar aqui debatendo um tema, né, tão importante, tão caro para a nossa sociedade. E, como mulher branca, que entende, né, que a gente falou aqui nos outros painéis, né, que a gente tem que debater, essa fala, esse debate tem que estar na voz das pessoas brancas, afinal de contas, não são as pessoas negras que inventaram o racismo e não são elas que estão perpetuando o racismo na nossa sociedade. Então, enquanto a gente não trouxer as pessoas brancas para entenderem essa responsabilização, como a Neca colocou, né, a gente vai demorar mais tempo para mover. Então, estou muito honrada de poder estar aqui nesse papel, e principalmente porque, né, a gente fundou os dois movimentos com uma semana de diferença e a gente vem dialogando, né, há 3 anos quase. Né? Então, ela está negando, mas são movimentos que namoram e ela não deixa casar. A gente recentemente, aliás, a gente casou, né? Temos os três um trisal, aqui, né? temos um trisal. Vamos lá. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos, todas e todes. Como diz Lélia Gonzalez, a gente tem que ter nome e sobrenome. Eu sou Verônica Vassalo. Sou uma mulher negra, dos cabelos aqui trançados até a altura dos ombros. Estou com uma blusa preta, colar dourado, uma saia com estampa africana, uma sandália rosa e óculos pretos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou inaugurando aqui, né? Estou há poucas semanas aí no Pacto Global e já muito feliz com essa responsabilidade. Acho que sempre quando eu falo de mim, eu gosto de falar que nossos passos vêm de longe, e além de ser Verônica Vassalo, eu sou neta da Dona Odete, filha da Dona Valquíria também, uma mulher preta periférica aqui da cidade de São Paulo. Obrigado, Verônica. Bom, a primeira proposta é o seguinte: Gilberto, Marina e agora Verônica. Como que a análise e a estruturação de dados estão auxiliando as empresas a reduzir as desigualdades, sobretudo as raciais? Quem quer começar? Posso começar aqui? Segue na sequência? Bom, primeiro de tudo, a visão que a gente sempre trouxe é que as empresas precisam tomar decisões baseadas em dados. Eu acho que quando você olha para a sociedade brasileira, quando você olha para a realidade do nosso país e você utiliza dados para a tomada de decisão, a decisão fica muito mais fácil, porque você não tem como negar a situação de desigualdade socioeconômica e racial que existe no Brasil atualmente. Então, hoje,
A gente teve aí o privilégio de ter econometristas conversando aqui sobre a questão de utilização de dados, e eu fico muito feliz em ver que existem várias iniciativas, não só do lado do governo, mas também como do lado da iniciativa privada, do lado acadêmico, construindo dados para poder direcionar as ações que o país precisa fazer. Recentemente, o Ministério da Igualdade Racial lançou vários programas de disponibilidade dos dados. E aqui vai ser um painel que o Gibson vai participar, porque ele é uma das pessoas chaves para que o pacto exista hoje em dia. O Gibson fala muito comigo, Giba, dado tem, a gente tem que saber usar. Então, não é, muitas vezes, sobre criar o dado, é sobre como saber utilizar o dado para combater a desigualdade racial. Acho que esse é um dos pontos fundamentais. Perfeito. Concordando, né, e reforçando, né, acho que o Mover também nasceu já com esse pensamento, né, de dados. Assim, antes do Mover, eu vim de Coca-Cola Brasil, e em 2011 a gente criou, na época, um comitê de diversidade com vários focos, e eu me lembro que muito enfoque na questão de empoderamento feminino, e para mulheres, a gente, naquela época, definiu uma meta, a gente aderiu, né, ao Movimento Mulher 360, usou os indicadores do WEPS, a gente fez uma série de mudanças, processos, e chegamos, em 2020, batendo a meta. Quando a gente olhou as demais causas, né, outros grupos subrepresentados, a pauta não avançou igual. E um dos motivos é esse: a gente não tinha indicadores, a gente não tinha meta. Então, acho que a construção do Mover foi feita já muito também trazendo esse pensamento de que, se a gente quer, de fato, mudar, e as empresas, né, se reuniram no pós-pandemia ali para ser um agente de transformação, a gente precisava usar essa mentalidade, que é a mentalidade do negócio, né? Qualquer mudança de negócio, você precisa saber onde você vai sair, de onde você sai, para onde você quer ir, e acompanhar a jornada. Senão, a gente não vai ser, né, efetivo ou eficiente na alocação do próprio recurso para fazer a mudança. Então, a gente precisa, sim, desses dados, mas, como o Giba bem colocou, mais do que ter os dados, é como é que a gente interpreta os dados e como é que a gente olha os dados quantitativos, mas também une com as escutas dos grupos de afinidade, com as pesquisas de clima, usa os dados qualitativos também para interpretar esses números quantitativos, porque senão também, né, muitas vezes a gente pode estar usando ou subutilizando aqueles dados. Então, vou dar só alguns exemplos aqui por exemplo, tem empresa que está investindo um caminhão de dinheiro em ações afirmativas, contratando bastante, mas aí não consegue reter, promover. E aí não sabe nem o porquê, e aí no ano seguinte investe mais um caminhão de dinheiro. Então, assim, você está desperdiçando um investimento, você está virando uma porta giratória e investindo de novo só em recrutamento. Então, quando a gente olha qual é exatamente o problema, e aí faz essa soma, né, do quantitativo com o qualitativo, você começa a criar certas interpretações ou hipóteses e começar a atuar para tentar transformar. Então, se eu olho hoje um dado, né, os indicadores, e vejo que na empresa X tem ainda uma questão, de fato, na contratação, vamos entender por que não está conseguindo contratar. Não dá, a gente já falou que não dá mais para dizer que não encontra, ou que os talentos não existem. Será que, primeiro, onde que está anunciando as vagas? Como que está sendo anunciada a vaga? Será que os pré-requisitos não estão sendo excludentes? O seu processo de seleção, será que não está cheio de vieses? Então, a partir dessas perguntas, né, acho que a gente vai começando a identificar onde está o problema. Ah, não, já estou contratando muito, mas não estou conseguindo promover. A gente também vê muito isso. A pessoa está lá há 10 anos e não consegue subir, e as empresas falam que não conseguem acelerar. Por quê? Será, primeiro, né, assim, será que você está investindo nesse talento pós-contratação? Será que você tem aqui paridade salarial? Porque essa pessoa está também saindo, né, não está conseguindo promover, ou quando promove, sai. Existe uma equiparação salarial? Você está analisando esses dados? Porque a gente nem olha. Então, se não olha, não sabe. Você está, de novo, acima de tudo, você tem um ambiente inclusivo. E aqui, de novo, quando a gente fala de ambiente inclusivo, que a gente costuma muito colocar a questão no outro, né? Então, eu vou investir no outro, eu vou investir em desenvolvimento do talento negro, eu vou investir em saúde mental do talento negro. Sim, super importante. Mas será que eu não tenho que investir na conscientização daquele gestor branco, que muitas vezes, ou colega branco, que é quem está criando um ambiente não inclusivo? Né? A exclusão social ela é processada no nosso cérebro na mesma região onde a gente processa a dor. Isso comprovado cientificamente. Então, ninguém consegue trabalhar por muito tempo com dor. Quem aqui já teve enxaqueca, uma dor de cabeça, você consegue ficar ali algum tempo, chega uma hora que não dá. Então, você imagina alguém que todo dia vai ao trabalho e está sentindo dor. A dor social, emotiva, ela é processada na mesma região do cérebro. Então, chega uma hora que é insuportável. E esse talento, às vezes, sai e a empresa sequer sabe por que ele saiu.
né? Então, acho que fazer uma análise cuidadosa dessas informações, primeiro ter o dado, né, como já colocou, somar, interpretar, criar hipóteses e fazer essas escutas para identificar aonde exatamente está o problema e saber, de fato, direcionar e priorizar o recurso. Porque também ouço, às vezes, né, de empresa, tem que fazer muita coisa, meu dinheiro é finito. Por onde eu começo? Depende. Qual é a sua situação específica? Onde que está, onde que a dor está mais latente? Qual é o seu problema principal? Foca, começa nesse problema e depois vai investindo dos outros. Então, acho que ter uma análise sistemática, contínua e com uma interpretação, como o Diego bem colocou, é o que vai garantir que a gente seja, de fato, eficiente, eficaz, inclusive com o dinheiro da própria empresa, para saber onde melhor investir, né? Então, para o bem financeiro e para o bem dos talentos que vão estar sendo certamente mais empoderados e melhor aproveitados, porque se não estiverem, é a empresa que perde, a sociedade que perde um potencial intelectual, cognitivo, diverso, criativo, que está sendo subaproveitado. Então, fundamental ter os dados e utilizá-los da maneira correta. Verônica, acho que sobrou para tu agora. Complicou, né? Completar o que ela trouxe. Mas acho que não vou ser redundante. A gente sabe como é importante os números, né? A gente precisa saber de onde a gente parte para entender para onde nós queremos chegar. E aí eu vou complementar falando da iniciativa do Pacto Global. Né? A gente vem muito nesse lugar e eu aprendi isso em casa, viu? Minha mãe me ensinava assim que falar até papagaio fala. Quero ver fazer. Então, é sobre isso. Assim, a gente vem muito tensionando para que as organizações tenham aí metas muito claras, muito bem definidas. E a gente vem com o movimento Raça é Prioridade, que é um movimento muito ligado diretamente aí à Agenda 2030, né, ao ODS 10, que é o combate à redução das desigualdades, em que a gente tem aí uma meta ambiciosa para as empresas que até 2030 a gente tenha 50% de pessoas negras em posições de liderança. E aí vai muito ao encontro do que Marina trouxe, né? Não é só colocar para dentro. Né, a gente precisa pensar na qualidade dessa inclusão. As pessoas têm oportunidades de se desenvolver, elas têm oportunidade de ascender, elas têm, de fato, um espaço seguro, porque o racismo adoece. Né? O racismo, de fato, mina as nossas capacidades, e eu, enquanto uma mulher negra, sei muito bem isso, sentindo, de fato, todos os dias. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar esses ambientes para que eles sejam seguros. E aí, acho que o movimento vem com várias frentes. Né? A gente está junto com a CERT, inclusive, de manhã tive o privilégio de estar com a Cida Bento, inclusive ela até mostrando, junto com o Mário, umas ferramentas muito importantes. Né? Uma das ferramentas está 0800 nas palavras dela no site, que é uma ferramenta que coloca lá dados quantitativos de pessoas negras, em que posição elas estão, desemprego, né? Quantidade de pessoas desempregadas, e por área de negócio também. E aí a gente estava conversando sobre a importância de ter essas plataformas, de ter esses dados, para a gente conseguir, inclusive, fazer comparativos. Né? Qual a situação da minha empresa frente ao mercado, frente à sociedade. Então, acho que esse é um exercício super importante que a gente precisa fazer, e o movimento está aí. Né? O movimento começou em 2022, com 22 empresas compromissadas e uma empresa embaixadora. E hoje, em 2023, a gente tem 49 empresas compromissadas e a gente tem aí 4 empresas embaixadoras. E a meta quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Mas a gente tem uma meta aí até 2030 de 1.500 empresas compromissadas aí com o movimento Raça é Prioridade. Muito legal. Eu vou pegar o gancho e vou devolver para você. O Pacto Global tem feito vários movimentos, né? Não só de raça, mas também de outras frentes que contribuem para o avanço da pauta de diversidade nas empresas e que agregam outros atores. A gente brincou aqui do casamento do trisal, mas como é que você vê que isso se soma? Porque é importante falar disso, que às vezes as pessoas e as empresas têm a percepção de que nós somos concorrentes. E nós estamos aqui mega aliados. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria. Muito bom. Inclusive aqui, né? Estou muito feliz. A gente tem aqui o Pacto dos Pactos, né? A gente assinou em setembro, né? Em Nova York, a gente assinou um compromisso entre Mover, Pacto SG e Pacto Global, se unindo, né? De fato, a gente não está concorrendo, a gente está se unindo. A luta é uma luta de todas as pessoas, de todas as organizações, para combater o racismo dentro das organizações. Então, a gente está somando os nossos esforços, né? Não só aqui nessa mesa, mas a gente tem até um grupo
grupo do WhatsApp, hein, gente? A gente tem aqui o Pacto dos Pactos, que a gente tem muitas coisas a fazer, e a ideia é a gente se somar, né? E aí eu aproveito para falar, acho que em outras mesas ouvi o Tiago muito falando sobre as interseccionalidades. No Pacto a gente também tem outros movimentos. A gente está inaugurando agora, né, muito recente, essa nova estrutura com uma gerência de diversidade, que eu assumo, e essa gerência de diversidade vai olhar para os pilares também dos grupos historicamente minorizados, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, né, a questão do etarismo, a gente vai trabalhar, pessoas em situação de refúgio, e a gente tem a ideia de sempre transversalizar esses temas. A gente tem 4 movimentos dentro da plataforma, dentro do âmbito de direitos humanos, que é o Mente em Foco, e a gente também tem um salário digno. Mas, quando a gente pensa em salário digno, em Mente em Foco, e elas lideram, que também é um compromisso de gênero, de que mulheres nós estamos falando? Quem, de fato, precisa, quem é, de fato, que está aí com várias questões de saúde mental no ambiente de trabalho por conta do racismo, por conta do machismo. Então, a ideia é a gente transversalizar essas pautas, e não só, né, dentro do pacto, mas fora também, né? Acho que a gente sempre fala que nosso objetivo é construir um futuro sustentável para todas as pessoas, né? Que não fique ninguém para trás e que vamos todos juntos e juntas e juntos, não tem como ser sozinhos, né? O Pacto dos Pactos é um dos movimentos que é muito bacana vocês saberem. E, além disso, a gente tem outras parcerias. CERT, a nossa parceria estratégica, nosso comitê consultivo tem Rachel Maia, que, inclusive, é a nossa presidente, né, do Conselho Administrativo, e tem aí muitas outras organizações que estão somando e que a gente está conversando. Então, aqui está, na frente de vocês, o Pacto dos Pactos. Marina hoje foi citada aqui nesse palco pelo Tiago Tobias, do BNDES, como um exemplo de liderança branca que conscientemente abriu mão do seu espaço de privilégio para deixar a organização ser liderada por uma figura preta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse processo e o que é que isso impacta nas estratégias do Mover. Certo. Eu acho que, para pessoas não negras, né, eu acho que a conscientização ela vai sendo aos poucos, né? Esse entendimento de que o racismo, quando você pensa muitas vezes do ponto de vista individual, quando a Cida fala, né, do Pacto da Branquitude, que a gente não quer evitar, é mais cômodo, e alguém, não me lembro se foi a Neca ou se foi o Tiago que falou a coisa do comodismo, né, do conforto, é cômodo dizer, essa causa não é minha, é melhor ficar quietinha, porque se eu falar também eu posso ser criticado, eu posso errar, posso usar uma expressão errada, e aí é mais cômodo ficar parado, né, e não fazer nada. Eu, na verdade, comecei o meu letramento, né, acho que racial, aos poucos, ainda na COCA, pré-pandemia, não só apenas, né, com o Comitê de Diversidade que a gente foi criando, as ações, mas, principalmente, eu sempre gosto de citar nomes, né, a Helena Berto foi do meu time. A contratação dela foi uma contratação intencional. Eu era diretora de comunicação, na época eu não tinha nenhuma pessoa negra no meu time. Falei, a próxima gerente eu quero que seja uma pessoa negra. Então, a gente foi intencional para o mercado, buscar nomes, eu entrevistei, e Helena veio para o meu time. E ela começou a me dar mais consciência ali, de que, e eu achando que estava abafando ali, né? Assim, não, estou sendo intencional, estou sendo uma aliada antirracista, e eu ainda estava perpetuando uma série de ações inconscientes que eram racistas. E a Helena foi me dizendo, essa expressão tem um cunho racista, não dá para dizer. Opa, não dá? Então, peraí, se eu estou falando isso, devem ter outros que estão falando, vamos envelopar o prédio todo aqui, vamos trazer uma campanha de conscientização. Uma outra coisa que eu achava que estava fazendo certo, né, quando contratei, né, quanto que você ganha? Aquela coisa bem clássica, eu não achando que estava justa, né, que é o senso de justiça relativo dentro da consciência que eu tinha antes de que um salário X vai te dar 30% de aumento para te trazer do mercado. E aí, quando chega no final do ano, eu vou fazer a avaliação do meu time, de novo, dados e fatos para ajudar. Quando eu olhei e comparei com a outra gerente, que era uma mulher branca, eu, mesmo achando, tendo dado um aumento trazido do mercado, com um salário atrativo, ela estava ganhando menos. Uma não sabia o salário da outra, mas eu sabia, eu tinha uma responsabilidade sobre aquilo. Então, eu falei, peraí, eu estou perpetuando essa desigualdade. Se ambas têm a mesma responsabilidade, eu tinha que remunerar pela responsabilidade, não por quanto cada uma vinha adiante, porque senão eu estou só perpetuando. Então, a Helena começou essa minha conscientização, e
pré-pandemia, durante a pandemia, né? Eu tinha ido para Atlanta para um projeto e estava lá quando a pandemia chegou e aí eu não consegui voltar para o Brasil. Para o bem e para o mal, estava lá durante o assassinato de George Floyd. O lugar que eu estava em Atlanta, hospedada, era 5 quadras da casa onde era na casa do Martin Luther King. Então, eu vi o movimento Black Lives Matter passando na porta da minha casa e eu via pessoas brancas junto, né? E toda a comunidade, existia um aplicativo, você falou do WhatsApp, lá tinha um aplicativo, Neighborhood, que era do grupo para formar e movimentar e trazer livros. Eu falei, gente, não vejo isso lá no Brasil acontecendo, né? Dessa mesma maneira de todo mundo estar junto e sem ter medo de dizer eu tenho que fazer alguma coisa. Então, quando eu voltei, né, e fui convidada a assumir diversidade e inclusão e comecei nessa articulação, entendendo esse meu lugar, porque eu posso ser aliada, posso estudar, posso escutar, posso querer agir, mas eu nunca vou saber sentir o racismo, né? Eu vou, no máximo, ter uma empatia, eu sei o que é o machismo, eu sei o que é capacitismo, por ser uma mãe atípica, mas eu não vou saber sentir o racismo. Então, a gente, entendendo desse lugar também de humildade de aprendizado, de que construir com quem tem essa legitimidade, com as instituições negras. Então, desde o nascimento do Mover, eu falo que o meu papel aqui, nada do que o Mover existe hoje foi a Marina que criou. Eu fui uma grande articuladora, porque a construção, inclusive, do primeiro compromisso público, que foi em novembro de 2020, até o nascimento do Mover em junho de 2021, foi uma cocriação a partir de escuta com o próprio movimento negro. E quando a gente, então, funda o Mover e todas as ações que estão aí no mercado, né, e foram mais de 60 mil bolsas, né, já foram mais de 95 mil contratações de pessoas negras aqui no coletivo das empresas, e um aumento percentual de representatividade negra em todos os níveis hierárquicos. Então, a gente tem muito orgulho de ver esses primeiros resultados, mas tudo construído, os treinamentos com o IDBR, né, a parceria com o CERT, enfim. Então, são instituições que estão há muito mais tempo atuando, que têm o conhecimento maior para nos ajudar a movimentar. Mas esse meu papel, desde sempre, foi de articular. E a gente, lá na Fundação, já disse, olha, a hora que a gente conseguir estruturar o que vai ser o Mover, porque eu confesso que no início nem a gente mesmo sabia o que ia se transformar, a gente tinha uma ambição e vamos aprendendo, e vamos testando, e vamos pilotando modelo mental de startup, e vamos testar alguma coisa nova, para ver se funciona mais do que o que a gente está fazendo até agora, porque o resultado não está vindo. Então, desde a fundação, a gente já tinha também colocado, eu falei, olha, eu vou assumir, eu pedi demissão da Coca para articular a fundação do Mover, e quando o Mover tivesse estabelecido, assim como eu exijo, né, ou eu exijo não, mas eu, né, incentivo e a gente demanda das empresas para promoverem e colocarem pessoas negras em cargos de liderança, eu tenho que ser consistente aqui também no Mover. Então, acho que a gente, né, fez 2 anos, no meio do ano, a gente está conseguindo ter os primeiros resultados, e aí a gente falou, bom, está na hora, né? Está na hora, eu tenho que abrir esse espaço. Natália está aqui. Natália Paiva, levanta aí para todo mundo te conhecer. Cadê? Levanta aí para todo mundo te conhecer. Então, a Natália já assumiu desde setembro, né, a diretoria executiva. A gente está nesse processo aqui de transição aí até o final do ano, e tem muita burocracia, né, para ser resolvida. Para a Fundação não foi diferente, agora também não. Mas temos um time, né, Fernanda, Aninha, Lu, Fernando recém-chegado também que está ali. Então, acho que a gente está promovendo pessoas negras para espaços de tomada de decisão. É isso que a gente quer que as empresas façam, e é isso que a gente vai fazer aqui no Mover também. Que lindo, parabéns. Gilberto, ela estava falando aí de impacto, de resultado. Você está com um guarda-chuva de 60 e tantas empresas e uma expectativa altíssima em relação aos indicadores de equidade racial de empresas que são de segmentos diversos. De que forma o Pacto está se preparando para soltar esses números agora em 2024? Obrigado, Gibbs. Eu acho que, primeiro de tudo, eu queria parabenizar o Pacto Global da Unimover pelos resultados, né? Então, nós somos co-irmãos, e ver vocês dando resultado é um resultado para a sociedade toda. Com relação ao Pacto e as empresas que compõem o Pacto, 62 atualmente, as empresas agora, dado que elas aderiram em diferentes tempos, né, diferentes momentos, elas estão se preparando para divulgar os seus primeiros dados. Como é que eu vejo isso acontecendo? Eu acho que foi uma jornada que, desde o início, é uma jornada de parceria. Então, a nossa equipe aqui, e aqui eu quero muito ressaltar que o Pacto não é uma organização de uma pessoa só. Pelo contrário, o Pacto foi formado por várias pessoas que estão aqui sentadas hoje, inclusive,
e hoje em dia a equipe toca de forma magnífica o nosso dia a dia e o dia a dia com as empresas e com os parceiros. Então, essa jornada junto com as organizações é uma jornada de médio e longo prazo. Então, eu, Gilberto, não tenho particularmente a expectativa de sair indicador, nossa, maravilhoso, meu Deus do céu, mudamos da noite para o dia. Não tenho essa expectativa. Aqui, o que eu tenho expectativa é de comprometimento. E isso, eu não tenho dúvida que está acontecendo aqui nesses 3 movimentos. As empresas se comprometeram com a agenda racial. Pode ser que hoje eu não tenha a demografia racial que eu gostaria de ter, dada a região que eu atuo? Pode ser. Mas, principalmente, eu vejo as empresas fazendo investimento na pauta de médio e longo prazo. A Marina acabou de citar agora o processo de contratação que o Mover vem fazendo ao longo do tempo. O Pacto Global da ONU quer chegar até 1.500 empresas até 2030. O Pacto de Equidade Racial quer chegar, no mínimo, a todas as empresas de capital aberto. No mínimo. Cadê a Nalva? Quero escreva isso, porque é a meta dela. Depois tem que falar sobre isso. Me lembra de falar com a Nalva sobre esse assunto. Então, assim, o que a gente quer, pessoal, é comprometimento com a pauta e consistência. Então, hoje, e daqui até o final do ano, e provavelmente até o primeiro semestre de 2024, vamos começar a divulgar uma série de resultados. E aqui o que eu peço é, deem tempo às empresas para que elas trabalhem a melhoria dos resultados. Eu sempre falo isso e vou repetir a cada momento. O pacto não foi criado para punir empresas. Se vocês estão esperando que eu faça um post bombástico em alguma rede social, não sou eu. Eu quero, sim, consistência de ações. Nós queremos, sim, que as empresas invistam em ações afirmativas. E nós queremos, principalmente, que as empresas façam investimento social privado em equidade racial. E, para isso, o nosso papel aqui é ajudar as empresas, não puni-las. Então, quando o Gibbs menciona a divulgação de resultados, é porque as empresas já começaram, inclusive, a calcular os seus resultados. Se eu não me engano, das 62, devem ter pelo menos umas 10 que já têm resultado calculado, até mais que isso, Gibbs. Então, assim, ao longo do tempo, vocês vão começar a receber informações a partir do momento que a empresa se sentir confortável para poder divulgá-la, e vocês vão olhar e falar assim, caramba, cara, olha, se eu olhar esse setor da economia em que a empresa está inserida, ela não está tão ruim, não está como a gente esperava, mas está caminhando. Então, é essa perspectiva que eu tenho. Quando a gente criou, por exemplo, o Índice ESG de Equidade Racial setorial, foi exatamente para que as empresas possam se comparar com o seu setor da economia. Um banco quer se comparar com um banco. Uma empresa, uma montadora de veículos quer se comparar com uma montadora de veículos, porque os sistemas têm, os setores têm singularidades, têm particularidades. Então, eu tenho uma perspectiva positiva com relação a isso. Qual é o foco da nossa agenda com relação à questão de índice daqui para frente? A gente quer agora trabalhar muito o aproveitamento dos índices já existentes. Inclusive, a gente vem trabalhando aí com vários grupos com relação a como aproveitar melhor o que já foi criado e o lançamento de um índice voltado para a educação, que a gente acha que as empresas vão investir em educação a partir do momento que elas entenderem o que isso significa para a sociedade e para a empresa como um todo. Criar uma sociedade brasileira, criar uma comunidade negra mais forte do ponto de vista de formação, tanto ensino fundamental, quanto ensino médio, quanto ensino universitário, vai criar um país muito mais forte. Vai criar uma população muito melhor preparada para entrar nas organizações. Então, essa é a nossa agenda aí, futura. Eu queria fazer só uma parte aqui. Está vendo esse senhor de boné aqui? Ó? Esse aqui, nessa fila, logo ali, ó, ele é um dos mentores do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Uma salva de palmas para Hélio Santos. Tá contigo. É porque ele é muito humilde. Olha isso, gente. Quem diria Hélio Santos ali no meio da gente? Ó. Bom, a gente está falando aqui de números, o pacto com 62, mover 50... Número de empresas? Sim. São 49 empresas. 49 também lá no Pacto Global. Mas quais são os desafios para convencer essa galera, né? Porque parece que é tudo muito fácil, a gente fala números grandes e aí fica, nossa, que legal. Marina, como é que você está articulando com esses CEOs para trazer novos parceiros para a iniciativa?
talvez mais do que trazer novos, é garantido que aqueles que estão de fato fazendo e avançando. Então, acho que muito do que, né, quando o Mover começou, né, de novo, a primeira articulação que veio na pandemia veio de um grupo de 8 empresas que tinham feito um movimento também, que chamava Movimento Nós, que era para apoiar o pequeno varejo, que também era o grupo de clientes, eram empresas de bens de consumo, que estavam fazendo uma iniciativa para apoiar o pequeno varejo, que tinha sido prejudicado aí com o lockdown. Esse grupo foi expandindo. Quando a gente soltou o primeiro compromisso público, éramos 13 empresas. De 13, a gente, quando fundou o Mover, já eram 45. Né? E aí somaram mais 4 agora, recente, que vieram 49. Então, a gente não está vendo assim, um crescimento em termos de quantidade de empresas, de adesão, de forma exponencial. Mas eu acho que mais importante é garantir que as que já aderiram e se comprometeram 2 anos atrás, de fato, estejam avançando. E agora, de qualquer forma, do 13 para 45, para a fundação, foi muito de articulação dos próprios CEOs, tá? Porque, obviamente, eu não tinha esse network de empresa, nem mal e mal falava com o meu presidente, né? Ainda mais conhecer os outros. Mas o meu presidente conhecia o presidente da empresa A, B, da C. Então, cada um foi falando com o outro. E aí, de novo, eu acho que aqui esse papel né, dos viés de afinidade, que alguém falou aqui até também, né, nos painéis anteriores. Então, um presidente fala com o outro na linguagem dele, né, na afinidade dele, foi convencendo ali para a gente tem que fazer junto, isso aqui vai ser bacana, vai ser importante para você, e a gente junto, a gente usava sempre aquele provérbio africano, né, de que se quer fazer sozinho, né, mais rápido, vai sozinho, mas se quer ir mais longe, vamos junto. Então, vamos junto, porque ninguém está conseguindo nem rápido e nem longe, né? Então, acho que aqui a gente se apoiar também. Então, foi muito nessa articulação mesmo eu falo que nasceu num grupo de WhatsApp, continua até hoje o grupo de WhatsApp de CEOs, e eles articulando com os CEOs via WhatsApp, pelo WhatsApp virou ferramenta de trabalho. Mas acho que essa articulação, essa mobilização, vem sendo, de alguma forma, natural, e à medida também que a gente vai ganhando visibilidade, participando aqui dos eventos, outra empresa que ouve, vem, procura, liga, para saber. Mas eu acho que mais importante, de novo, é monitorar o avanço dessa. Então, como o Giba colocou, né, tem muitos indicadores disponíveis. Quem já aderiu, e tem várias empresas que estão no Mover que já aderiram também ao pacto, tem lá os indicadores para poder usar de ferramenta para entender onde está. Quando a gente começou a Mover, tinha empresa que sequer tinha o censo. Então, fica difícil mover se você não sabe nem como é que você está hoje. Então, o primeiro passo, quando a gente definiu a meta, vamos chegar até 2030, impactando 3 milhões de pessoas e com mais 10 mil lideranças negras nas empresas, quantas lideranças negras tem hoje? Então, se sentir empresa que nem tinha censo, então, acho que essa mobilização não é só chegar lá e assinar um compromisso. Todo mundo vai ter que ter o censo, porque se você assinou que vai comprometer em atingir a meta, você precisa dar a sua contribuição. Então, o primeiro passo ali foi quem não tinha, teve que fazer, e quem tinha, mas às vezes tinha, mas não tinha uma adesão muito grande também, sabe? Só 25% responderam. Então, a gente reforçava a questão da importância de conscientização. Aí a gente fez uma primeira rodada com o Instituto Plano CDE para consolidar esses primeiros dados. E também perguntamos, com base nas nossas 10 diretrizes, quem estava fazendo o quê, para entender também se tinha alguma iniciativa que estava puxando mais o avanço. Isso foi um primeiro passo, deu para a gente uma primeira noção de onde a gente estava, quem já estava mais avançado. A Bain Company, que é a consultoria que também é associada do Mover, ajudou a gente a pensar na meta individual para chegar na meta coletiva. Esse é um dado que a gente, estrategicamente, não tornou público. Por quê? Individualmente, tem empresa que não quer, né, expor, não tem certeza, mas internamente a gente vai cobrar, a gente vai se monitorar, a gente vai se ajudar, como o Giba falou. A gente não quer punir a empresa que não atingiu, mas a gente quer ajudar. Por que não conseguiu? Deixa eu ver onde está o problema. Então, a gente começou a fazer essa meta individual e a gente consolidou. Só que, ainda assim, a gente viu que os dados, como cada um fez com um parceiro diferente, por mais que todos fossem com autodeclaração, base IBGE, às vezes era difícil comparar a metodologia, a forma de abordagem. Então, esse ano, a gente fechou uma parceria com o CERT, para que, a partir do ano que vem, seja um censo unificado, coordenado por eles, no mesmo molde que eles fizeram com a FEBRABAN. Então, acho que aí a gente vai ter uma base também mais padronizada ali para a gente continuar acompanhando. E a PwC, que é uma outra também consultoria que faz parte do Mover, também disponibilizou, em adicional a todos os indicadores que já tem, uma ferramenta de People Analytics deles, que olha a folha de pagamento e consegue ver, inclusive, a eficiência financeira da empresa, onde está investindo e onde que não está conseguindo ser eficiente ou não. Então, assim, ferramenta não falta, tem o pacto,
tem a ferramenta PwC, tem o censo, tem, né, acho que é como utilizar, e eu acho que aí, como o meu papel, ali, a gente tem reunião com os CEOs, já chegaram a ser semanais no primeiro ano, toda semana tinha uma reunião com o CEO, depois foram mensais, agora é bimestral, presencial, e a gente tem todo mês também com os líderes. Então, você me perguntou, como é que você está articulando, mobilizando? Através desses fóruns, a gente traz boas práticas, compartilha, a gente tem uma newsletter mensal, e anualmente a gente vai consolidando esses números, e acho que ano que vem vai estar ainda mais redondo, para a gente, de fato, ver quem está avançando mais, o que tem feito de bacana para a gente também, literalmente, copiar, colar, né? Porque aqui, como alguém falou hoje de manhã, né, num painel, não tem que ter vergonha de copiar a estratégia de impacto social. Aqui, pelo contrário, todo mundo ganha. E também quem não está, onde que o outro pode ajudar. Então, é assim que a gente tem, através dos fóruns, da newsletter, do monitoramento contínuo, que a gente está tentando manter esse engajamento. E, obviamente, a gente tem também os fóruns Mover de portas abertas para quem quer aderir e somar. Mas eu acho que a gente tinha um número, né? Acho que a gente vai chegar em 100, mas, ainda que não chegue, eu acho que mais importante é conseguir mover com quem, de fato, se comprometeu. Que legal. Bom, você falou em recenseamento, me chamou a atenção a palavra de uma outra referência do movimento negro, que sempre fala da importância de orientar as empresas, porque muitas vezes elas não sabem qual é o melhor caminho, né? E nem sempre há uma receita de bolo. O que é bom para um não é a boa saída para outra. De que forma o protocolo SG Racial ajuda as empresas a terem um direcionamento e como isso conversa com os dados do índice? Legal. E eu estava pensando exatamente como é que eu ia falar sobre o protocolo, porque você levantou essa bola. Eu falei, cara, eu preciso falar sobre o protocolo. Quando o protocolo foi criado, ele foi criado em conjunto com vários participantes. Não foi uma questão só do pacto. Na verdade, ele foi criado com representantes do terceiro setor, representantes do movimento negro, representantes das empresas, representantes dos investidores institucionais. A professora Vânia, não deixa me lembra se eu errar. A senhora participou da criação dele. E foi mais de um ano de discussão. Olha o professor Hélio balançando a cabeça. Mais de um ano, gente, com um workshop a cada 15 dias discutindo cada item daquele protocolo. Por quê? Tinha que fazer sentido para as empresas, tinha que fazer sentido para o movimento negro, tinha que fazer sentido para a sociedade civil e tinha que fazer sentido para os investidores institucionais. Aí o pessoal falava assim, cara, Santi, o que você tem a ver com investidor institucional? Quem tem o poder do dinheiro tem o poder de decisão. Ponto. No final do dia é isso. As empresas dependem dos investidores institucionais e dos acionistas. E o protocolo ele foi criado de uma forma que ajudasse a empresa a mensurar, então, entender exatamente aonde eu estou, sem necessariamente ter que fazer censo, utilizando dados oficiais da RAIS. Foi criada uma metodologia, Michael França estava aqui hoje, foi criada uma metodologia para mensuração das ações afirmativas e, principalmente, foi validado com o movimento negro o que é ação afirmativa. Porque a ação afirmativa, do ponto de vista da empresa, é uma coisa, do ponto de vista de quem está recebendo, pode ser outra. Então, nós, na época, discutimos extensivamente com o movimento negro o que era considerado ação afirmativa. Foi criado uma metodologia para mensuração de investimento social privado em equidade racial. X, as empresas, nossa, como é que eu faço isso? A gente discutiu novamente em vários workshops, eu diria que esse foi um dos mais animados, investimento social privado e equidade racial, com uma discussão muito profunda, que foi inclusive mencionada hoje. Investimento social privado e equidade racial, não só em organizações lideradas por pessoas negras, mas em organizações do movimento negro, com liderança negra, porque essas organizações entendem o que precisa ser feito. E isso tudo foi, ao longo do tempo, mostrando às organizações que o protocolo, na verdade, é uma ferramenta que vai ajudá-las a navegar na agenda de combate ao desequilíbrio racial. Quando você cria um protocolo, você não está criando uma régua que a empresa tem que ficar fazendo tique. Você está criando um guidance, você está dando uma orientação. Então, se vocês olharem o protocolo que está disponível, porque não é privado do pacto, é para a sociedade, é para todos nós. Se você olhar no protocolo, inclusive, ele tem sugestões de investimento. Tem metodologia, como é que a empresa calcula o quanto que ela tem que investir em investimento social privado e equidade racial, dado o gap dela. Tem o quanto que a empresa tem que fazer de ação afirmativa, para que ela tire o desequilíbrio.
nos diversos níveis de cargo, diretoria, gerência e não é gerência. Então, isso, gente, para mim, é apoiar a empresa na tomada de decisão. Quando você vê os movimentos Mover, Raça é Prioridade do Pacto Global da ONU, o que nós trouxemos para esses movimentos foi, tá bom, vamos trazer as empresas para dentro dos movimentos e vamos ajudá-las trazendo o protocolo SD racial e trazendo metodologia de mensuração e validação dessas ações ao longo do tempo. Então, para mim, hoje em dia, quando a gente cria esses protocolos e esses índices, eles são utilizados para que a empresa tenha parâmetros para entender aonde ela está, quais são as ações que ela tem que fazer, quanto de volume tem que ser investido, porque não adianta falar de combate à desigualdade racial sem investimento. Isso me dá um tique, assim, cara. Empresa que manda para mim e fala assim, não, a gente vai fazer aqui um letramento ou algum curso e tudo, mas olha, eu falei, mas você vai investir quanto, né, na formação de jovens negros, meninos e meninas? Você vai investir quanto, né, em educação e formação técnica? Não, eu não tenho verba. X. Como é que você quer mudar alguma coisa? Então, isso é um pouco do como eu vejo o protocolo participando dessas discussões. Legal. O Pacto traz, então, a métrica, a gente vê o Mover com intencionalidade na contratação, na aceleração dos negros nessas posições de liderança, e o Pacto Global tem metas. Como que essas metas estão sendo vistas pelas empresas? Acho que, voltando até na sua pergunta inicial, assim, quais são os desafios, né? Acho que, de fato, tem muitas empresas que chegam e não sabem por onde começar. Inclusive, né, hoje de manhã, nessa conversa que a gente estava na CERT, a gente estava falando quais são as dificuldades. Primeiro, que a gente tem um racismo naturalizado e que, se a gente não nomeia, a gente não trata. Né? Então, a gente vem muito, tem várias frentes, a gente vem muito trabalhando com uma jornada de capacitação junto com a CERT, inclusive, né? Jornadas algumas abertas, inclusive, para que as empresas consigam fazer troca de experiências, saber o que a outra está fazendo, porque esse comparativo sempre é muito, né, importante, as pessoas querem ver o que a outra empresa do mesmo ramo está fazendo, quais são as boas práticas que podem ser compartilhadas. Então, a gente vem aí proporcionando também esses momentos de trocas, né? Então, a gente tem uma agenda do ano todo. A agenda do Raça é Prioridade é uma agenda grande que, inclusive, envolve as lideranças, muito nesse lugar de liderança influencia liderança. A gente tem um evento que a gente faz anualmente, chamado Café da Manhã com CEOs, acabou de acontecer, inclusive, que a gente reuniu, inclusive, os dois movimentos. A gente reuniu os CEOs, né, compromissados, as empresas compromissadas com Elas Lideram, com o movimento Elas Lideram, e o Raça é Prioridade. Por quê? As pessoas, inclusive, trocam, falam, não, mas eu estou aqui no Elas Lideram, por que eu não estou no Raça? Quero assinar também um compromisso do Raça. Mas o Mente em Foco, inclusive, o próximo ano a gente quer juntar os 4 movimentos para fazer um evento só, para que a gente possa ter esse compartilhamento aí. E, claro, que tem várias iniciativas que vêm acontecendo, e aí a gente vem estimulando também as empresas compromissadas, as empresas embaixadoras, a também chamarem os seus pares. A gente está com uma campanha esse mês chamada Faça Parte, que é uma campanha do Movimento Raça é Prioridade, em que as empresas embaixadoras fizeram aí um chamado público, né? Os CEOs fizeram um chamado público falando da importância do movimento Raça é Prioridade. A gente mensalmente tem reuniões abertas para as empresas que querem aderir aos movimentos, né? E a gente faz também busca ativa, né, em todos os movimentos do Pacto, não só os voltados a direitos humanos, mas todas as outras frentes também, inclusive voltadas à sustentabilidade, meio ambiente. A gente vem transversalizando o tema da questão racial e a gente vem convidando as pessoas a aderirem ao pacto. Acho que a gente avançou muito de 2022 para cá, a gente teve um aumento significativo aí de 22 para 49 empresas e a gente espera cada vez mais crescer. E aí é nesse movimento de um vem e puxa o outro e as empresas também compartilhando boas práticas. A gente acho que está nesse processo também de muito com as parcerias a gente pensar em indicadores, né? Não precisa reinventar a roda já foi inventada, né? Então a gente usar essas ferramentas que a gente tem coletivamente e compartilhar com essas empresas, né? Então, acho que tem muita coisa que vem acontecendo. O movimento vem para ficar. Eu acho que tem um desafio muito grande de letramento, sim, das pessoas, das empresas, das organizações, mas acho que é exatamente o que o Gilson trouxe, né? As empresas precisam muitas vezes ser educadas, né?
para entender que existe uma demanda represada ali, que a gente precisa trabalhar em cima dessa demanda, que a gente ainda precisa incluir pessoas negras, principalmente em posições de liderança, né? Que são as pessoas que vão assinar aí, de fato, e tomar as decisões. Concordo que não se faz política sem dinheiro. Eu sou assistente social, né? Vim desse lugar, então eu falo, a gente não faz política sem dinheiro, precisa ter investimento, né? Mas a gente sabe que ainda na questão racial é o lugar que a gente tem menos investimento. Tá? E aí eu estou falando, comparando os dois movimentos que eu estou à frente, que é o Elas Lideram e Raça é Prioridade. Né? Então, a raça nem sempre é prioridade, e acho que a gente quer transformar essa pauta, de fato, em prioridade, porque, no Brasil, o racismo é estrutural e estruturante. Então, não tem como fugir. Né? O nó da questão social é a questão racial nesse país. Então, acho que esse é um movimento que a gente vem fazendo, e acho que a gente tem aí muitas possibilidades de construir coisas novas, né? O tempo todo, sempre tem novas ideias chegando. Obrigado, Verônica. Desafio do pitch final. Palavras rápidas. Qual a solução? Você pedir para um gago falar a palavra rápida até é uma heresia. Né? Para quem não sabe, eu sou gago. Bom, para me quebrou a atenção agora. Palavras rápidas, então, para a gente deixar uma mensagem de otimismo em relação a futuro e racismo. Olha, palavras rápidas. Se você olhar a foto não é a foto que nós gostaríamos. Olhar o filme, a sociedade avançou bastante. Marina? Inspirador, né? Eu vou copiar, como a gente falou que pode copiar e colar, quando a gente fala de impacto, né, da painelista anterior, que é intencionalidade. Né? Quando a gente fala que falta vontade política de todos nós, né? Então, acho que o que eu desejo é mais intencionalidade, que é a vontade com ação. Porque se a gente não trouxer a ação e ficar só nessa vontade, então tem que ser essa intencionalidade pragmática para que a gente mova. Então, esse é o convite. Eu adoraria, inclusive, que no próximo, que a gente convidasse os gestores intermediários não negros para estarem aqui para ouvir a quantidade de assunto relevante que foi falado hoje aqui, para que eles tragam mais intencionalidade no seu dia a dia. Excelente proposta. Mas, Marina, não é por falta de convite, não, tá? A gente vai... Vamos mexer isso aí, ó. Muito bom. Eu vou usar o nosso lema, que está sendo assim cotidiano, que a gente está na década da ação. Tem que fazer algo. E o futuro começa hoje. A gente tem que começar a fazer algo agora, para, de fato, a gente conseguir reverberar em 2025, em 2030. Então, esse é um convite que a gente vem fazendo e as intenções que a gente vem germinando aí em todas as organizações. A década da ação. Não tem mais tempo. O nosso tempo é outro. Enquanto a gente está pensando, tem gente morrendo, tem gente com falta de oportunidade. Né? Então, a noção de tempo de uma pessoa branca e de uma pessoa negra é diferente, totalmente diferente, porque a gente tem um senso de urgência, né? A gente ainda em pleno século XXI está lutando pelo direito à vida, então é a década da ação. Vamos para a ação, vamos para cima. O Brasil do futuro precisa ser o Brasil de hoje, precisa ser o Brasil de todos, né? Exatamente. Um futuro possível para todas as pessoas, né? Sem deixar ninguém para trás. Obrigado, pessoal. Pacto dos Pactos.